Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Maternidade Real. Sou Luana Machado, psicóloga clínica, mas aqui nesse espaço eu falo muito mais do lugar da mãe para alcançar o coração de outras mães do que da psicóloga. Aqui é a mãe que é a psicóloga. Mas antes de falar sobre a temática de hoje, eu queria te convidar a você escutar uma das minhas alunas falando sobre como o Florescer transformou a vida delas. O Florescer é o meu curso materno. É um curso que eu criei voltado para ajudar mães a conciliarem maternidade com autocuidado, com a vida pessoal. Escuta aí o que uma das minhas alunas falou. Tipo, eu tenho podcast, tu já tem 2 anos e meio aí de podcast quase toda semana, né? Praticamente todas as semanas. Mas, pra gente que tá assistindo, a gente sempre quer um pouquinho a mais, né? Ah, eu queria mais um. Eu juro a tu, eu já fui no teu podcast, eu botar lá, selecionar os não ouvidos. E só tinha 8. Aí eu, aí eu assisti o que tava faltando, né? Que era um podcast bem mais antigo. E assim, sempre fica aquela coisa do do querer mais, porque assim, é uma coisa tão boa, né, que você de fato quer mais. E o curso, acho que ele vem para suprir Esse esse querer mais. desejo, né, esse querer mais. Ele vem com estratégia, ele vem com técnica, ele vem, assim, além do relato, que é muito importante, porque é um fator de identificação muito grande, mas ele traz o como fazer, né? E eu acho que o mais difícil das coisas é saber como fazer. E eu acho que o curso ele vem nesse lugar. E hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que me incomoda bastante e que muito possivelmente também você já deve ter passado por isso aí. Sabe aquela frase que o pai ou a rede de, ou qualquer outra pessoa da rede de apoio, a avó, a babá, fala: essa criança quando está com você parece outra coisa. Bastou você chegar que esse menino mudou. É só a mãe estar aqui que essa criança se aparece. Você já escutou essa frase? Eu escuto ela com muita frequência. Minha mãe fala isso, meu noivo fala isso, a babá fala isso, de que foi só você chegar que Benjamin mudou. Exemplo, minha mãe está lá preparando alguma coisa, preparando a rotina do banho dele. E aí eu chego, de repente ele não quer mais tomar banho. Ele quer brincar, ele sai correndo, ele chama atenção. É, tá arrumando ele para ir para a escola. Bastou a mãe chegar que ele não quer ir mais para a escola. E algumas vezes, quando eu escutava essa frase, me dava um sentimento de, meu Deus, será que eu faço mal pro meu filho? Um sentimento de culpa, de, ai, parece que eu sou a vilã da história, sabe? Tá tudo fluindo muito bem. A mãe chegou, meu Deus do céu. Minha mãe tá lá fazendo o almoço, o Benjamin está quietinho brincando. Foi eu chegar que ele já não fica mais quietinho. E eu, por muitas vezes, comecei a me sentir mal com esse tipo de frase, tipo de afirmação. Mas eu comecei a elaborar sobre isso. Claro que ele vai mudar. Eu sou a fonte de apoio emocional dele. Eu sou a figura de porto seguro para o meu filho. Eu sou respeito à forma de amar de todas as outras relações. E não é competitividade, é complementaridade. São relações que se completam. A minha relação com ele é única, então, claro que quando eu chego, ele se sente à vontade para ser quem ele é, para chamar atenção, para expressar as emoções, para demonstrar alguma birra, para fazer o que ele quer fazer. E aí eu comecei a rebater sobre isso, né? Quando minha mãe ou quando alguém fala de você chegou, bem mudou. Eu falo, eu sou a mãe dele, né? Ele fica à vontade quando a mãe dele chega, ele se permite ser quem ele é. E eu queria que, se você já passou por isso, coloca aqui no comentário desse episódio, descreve alguma situação para que eu e outras mulheres que são mães também possamos nos identificar com você. Mas a gente tem que pensar o seguinte: pensa lá em você, talvez na sua infância, na sua adolescência, quando você ia, talvez, para algum lugar, né? Se saía de casa, você muitas vezes tinha um comportamento diferente, não tinha? Eu tinha. Porque, por exemplo, eu já saía de casa com várias regras de se te oferecerem, diga que não quer. Se fizer tal coisa, não faça. E eu me permitia, muitas vezes, ser quem eu queria ser na minha casa. De andar, talvez, de pijama, de fazer o que eu queria. E até hoje, na vida adulta,
nós desenvolvemos vários papéis, várias performances, né? A Luana, enquanto atua enquanto psicóloga, é a psicóloga que prevalece ali. Quando eu saio, eu visto para encontrar uma amiga, eu sou a amiga que prevalece ali. Mas na minha casa, eu sou Luana. Eu sou a Luana que representa todos os papéis, que nem sempre está arrumada, que às vezes está com o cabelo no coque, que está com a roupa mais à vontade. E eu me permito me desnudar e ser quem eu sou na minha essência. Então, por exemplo, aqui eu estou, né, arrumada, maquiada, vim gravar para vocês, mas muitas vezes em casa eu tô com o cabelo preso, eu tô sem estar maquiada. E aí eu comecei a fazer essa correlação com meu filho. Eu comecei a pensar que, de fato, ele já tem aprendido que com a avó ele se comporta de tal forma, com o papai, com a babá, na escolinha, mas que com a mamãe ele pode se desnudar. Eu criei essa forma de pensar até para acolher, às vezes, sentimentos de culpa, porque parece que com a mãe a criança não tem limite, se comporta de qualquer forma. Não. Com a mãe, ele se sente à vontade para expressar as emoções dele, para expressar quem ele é de verdade. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes essas falas que as pessoas não têm a intenção de te gerar uma culpa vai destruindo a sua autoestima materna e você começa a pensar de que de fato eu sou uma péssima mãe, eu não sei cuidar do meu filho, eu não sei educar essa criança. Meu Deus, parece que com a avó, com qualquer outra pessoa, ele se comporta melhor, ele faz tal coisa melhor, mas comigo é diferente. Por exemplo, Benjamin ir para a escola, comigo eu já sei que é uma forma, com o meu noivo, com a babá, com a minha mãe é uma outra forma. E assim, até meu namorado fala isso, amor, quando você não está em casa, quando o Benjamin não te vê, ele não faz nenhum escândalo para ir pra escola. A gente consegue, às vezes, arrumar ele e levar. Mas quando você está, ele não quer ir para a escola, quero ficar aqui. E eu comecei a interpretar isso porque às vezes eu pensava, meu Deus do céu, eu estou atrapalhando, estou mimando essa criança. Ai, meu Deus, eu não estou ensinando a meu filho a ter independência emocional. Mas aí, pensando também na teoria do apego seguro, eu represento para ele uma fonte de apego seguro e ele quer estar comigo, ele quer estar com a mamãe, ele quer brincar comigo, ele quer ter tempo de qualidade comigo. Então, ir para a escola significa não estar perto de mim. Então, eu comecei a debater e a questionar, às vezes, esses argumentos que vêm com uma postura, às vezes, negativa, né? Para gerar em nós mães um sentimento de fracasso materno, porque era como eu me sentia às vezes, né? Quando minha mãe falava, ai, você chegou, pronto, o menino já tá outra coisa. Sem você chegar, ele não tava assim. E aí eu comecei a mudar. Digo, ué, mamãe, porque eu sou a mãe dele, né? Ele fica à vontade quando está comigo mesmo. Porque eu represento para ele uma outra figura, um outro vínculo, uma outra relação. E aí eu queria saber, assim, como é que você se sente quando essas pessoas falam sobre isso, comentam, tem essas falas, né? Esses comentários que às vezes na cabeça dessa pessoa de fato é sem nenhuma intenção de lhe machucar, mas chega às vezes na gente com um peso, uma culpa, uma sensação de meu Deus do céu. É, por exemplo, Benjamin, ele é apaixonado pelas filhas da babá dele. A babá dele tem uma menina de 10 e uma de 8 anos que sempre vai lá para casa, que sempre fica com ele. E ele, às vezes, quando as meninas não tá lá, ele fica perguntando: mamãe, cadê fulana? Quando é que ela vem aqui? Aí eu falo: ah, tá estudando, vem tal dia. Mas já aconteceu de eu estar sentada no chão com eles e quando ele me vê fazendo um carinho em uma das meninas, conversando com. Pronto, o Benjamin muda. Ele já empurra, ele já fala que não gosta, que quer que vá embora, pra sair da casa dele. E claro que me dá uma sensação, meu Deus, que vergonha que meu filho tá fazendo isso. Quando a menina não tá aqui, ele ama a menina agora. E aí depois eu tenho que entender, ele está com ciúmes de mim. Porque a mãe que é dele está dando afeto, carinho, atenção, mesmo que sejam as amiguinhas dele. E aí eu vou e converso, filho, eu sei que você tá com ciúme, mas a mamãe, ela tá brincando com as suas amiguinhas, não pode fazer isso, elas gostam tanto de você, elas ficam tristes quando você faz isso. Aí eu coloco ele no meu colo e vou fazendo essa integração. Mas às vezes, se a pessoa não tiver esse olhar cuidadoso,
Ai, vai começar a ter uma expressão mais agressiva com a criança, não vai ter esse olhar, né, de entender o que está por trás do comportamento. Ah, porque você estraga esse menino. E tantas outras coisas que a gente muitas vezes escuta sobre a forma como eu estou educando e maternando o meu filho. E assim, é importante, né? Eu passei por uma situação que não tem nada a ver sobre isso de educação especificamente. Quando eu era pequena, eu lembro que eu queria ter um zoológico na minha casa. Eu queria ter um coelho, um periquito, pinto, cachorro. Eu sempre gostei de bichos, de animais. E o que eu escutava da minha mãe? Não. Minha casa não é um zoológico. Você não vai ter. Todos os cachorros que eu tive na infância não duraram mais de 2 meses na minha casa, porque meu pai ou minha mãe davam um jeito de doar o cachorro. Mas o que é que eles diziam pra mim? Ah, seu primo vai só levar ele pra passear. Esse passeio que nunca mais voltava. Já tive coelho que fugiu, já tive um aquário, mas era assim, tipo, eu tinha e depois de um jeito minha mãe tinha uma forma, né, de tirar, porque dava trabalho, porque sujava. E bem, tem ido pelo mesmo caminho. Eu olho para esta criança e falo, não tem como negar que é meu filho. Porque a gente tem Braddock, que já é meu, que já estava antes de Ben chegar. Ben, ele quer alimentar todos os gatos que ele vê no condomínio. E o pior de tudo, ele quer ir pegar o leitinho dele que eu compro. Mamãe, o leite do Miau. Ele quer descer, ele quer brincar, ele quer se vincular com os gatos. Aí a gente passa em um pet shop perto da minha casa, ele quer que eu compre o periquito, ele quer que eu compre o passarinho, ele quer que eu compre a galinha, mas eu não moro em uma fazenda, eu moro em um apartamento. E aí minha mãe fez o quê? Recente, deu um cágado para Benjamin. E eu falei para ela, mãe, sinto muito, você vai ter que levar esse cágado para sua casa. Porque eu tava vendo a hora desse cágado morrer. Benjamin estava fazendo cágado de carrinho. Fazia vrum, vrum, vrum com cágado na parede. E Braddock, nosso cachorro, ficava irritado. Queria pegar o cágado. Eu tive que tirar o cágado algumas vezes da boca de Braddock. Você imagina, gente, o caos. Eu gritando, pega, não sei o que, e Benjamin. Falei, minha mãe, não tenho condição. Ela levou o cágado para casa dela. Eu tive que explicar para Ben que o Julie, o nome que ele deu à cágado, não sei porquê, nem sei se é fêmea ou se é macho, mas ele colocou esse nome. Tive que explicar para ele, filho, Julie vai morar com a vovó. E quando você for para casa da vovó, você brinca com Julie. E assim é. Toda vez que ele vai para lá, inclusive, a cágada some. Minha mãe, toda vez que eu vou para lá, ela fala: Luana, pergunta bem onde ele colocou a cágada. Aí eu pergunto: bem, você colocou Julie aonde? Aí ele: não. Ela tava comendo alface, mamãe. Eu falei, sim. E você colocou ela onde agora? A cágara some, gente. Porque ele brinca, ele não sabe onde colocou, e aí minha mãe fica procurando a cágara pra colocar ela no espaço. Aí, esses dias, estávamos eu e minha mãe bem passeando, assim, indo no mercado perto da minha casa. Passamos por esse bendito pet shop. E ele ficou encantado com um passarinho amarelo. E ficou, quero passarinho amarelo. Aí a minha mãe fez, a vovó vai comprar. Aí eu já olhei pra ela assim e falei, pra colocar onde? Aí ela falou, na sua casa. Eu falei, não, querida, na minha casa não tem condição. Eu já cuido de Braddock, já cuido de bem, tenho que cuidar de mim, tenho que trabalhar, ainda vou ter que trocar ração, água de passarinho. E aí, na hora, eu falei assim, minha mãe, sabe que é uma coisa interessante? Aí ela, o quê? Falei que na minha infância eu queria ter um zoológico em casa. E você não deixava porque dava trabalho. Agora é minha vez de ser mãe. Eu não quero pelos mesmos motivos que você não quis no passado. Mas você não tá respeitando isso. Você quer comprar tudo para Benjamin para colocar na minha casa. Ela, eu sou vó. E aí eu falei, não tem problema, vó. A gente vai fazer a sua casa de zoológico, não a minha casa. E eu estou trazendo esse exemplo para explicar que você pode estar pensando aí, mas Luana, na sua vez você queria e sua mãe não deixou. Legal, eu era uma criança, hoje eu tô passando, eu passo pelo outro olhar da mãe, né? E assim, eu fico pensando, meus vizinhos de baixo já interfonam pro meu apartamento muitas vezes, muitas vezes. Eu, inclusive, já recebi uma carta de reclamação do condomínio e a próxima é você multada. Por quê? Porque meu filho é muito quieto, entendeu? Quietíssimo. As queixas são: tá pulando, tá fazendo barulho demais, som de brinquedo caindo no chão.
E aí você já pensou, além dos latidos do cachorro, além de Benjamin fazer isso, ainda ter um bendito de um passarinho? Eu falei, minha mãe, eu vou ser expulsa do prédio. Eu vou ser convidada a me retirar. Eu só posso fazer a minha cara de zoológico quando eu morar em uma casa mesmo. Mas no meu apartamento hoje não dá. E eu argumentei isso também justificando que eu cresci em uma casa, era completamente diferente. Mas estou falando isso porque quando é a nossa vez de ser mãe, é preciso a gente se posicionar. Porque, por exemplo, eu falei isso para ela: quando você foi mãe, você teve a sua vez. Agora é a minha vez de escolher o que eu quero, o que eu não quero, a forma como eu vou educar, como eu não vou educar. Vai assistir tela, não vai assistir tela, não vai comer chocolate. É a minha vez. Claro que ser vó né? Dar uma esquivada de algumas coisas, né? Por exemplo, o bom de Ben é que ele me conta tudo e eu amo isso. Porque um belo dia eu cheguei no quarto dele e encontrei um pedacinho de jujuba, mas eu não sabia que era jujuba. Eu encontrei um pedacinho de um negócio, né? Tipo jujuba verde na cama. Aí eu peguei e falei, o que é isso aqui? Aí Ben, vovó que me deu. Falei, minha mãe, o que é isso? Aí ela, eu comprei aquela jujuba de minhoquinha porque ele ama. Eu falei, minha mãe, é açúcar e por um dia de semana não pode. Aí ela, pô, bem, você conta tudo pra sua. E é ótimo porque ele me conta tudo mesmo. E é sobre essa relação que eu quero te dizer que é lindo de se preservar. Para as outras pessoas, o seu filho pode ter um comportamento diferente, inadequado, mas é porque ele confia em você. É porque ele quer contar as coisas para você, é porque a sua relação com ele é única, é diferente, e as pessoas precisam entender e respeitar sobre isso. Então, assim, eu queria que você compartilhasse aqui comigo se você já passou por algo parecido, de ouvir tais comentários, quais sentimentos foram gerados em você a partir dessas frases, quando você chega, essa criança muda. Mas eu quero te lembrar de ressignificar esse pensamento, porque você não é a vilã da história. Se você busca a cada dia cuidar, zelar pela saúde, se dedicar ao cuidado e tenha cada vez mais se aperfeiçoado para ser a melhor mãe que você pode ser, você não é a vilã. Você só é o grande amor da vida do seu filho. Não esquece de compartilhar esse episódio com o máximo de mulheres, com o máximo de mães que você puder. Assim você me ajuda na divulgação do meu trabalho. E o link também do meu curso Florescer está aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser, vem florescer comigo. Um beijo, lindeza!